Olá, alunos, é tarde, tudo bem? Pastor Murilo Silva, vamos começar mais uma aula, tá? Vamos começar a nossa segunda aula da nossa segunda matéria de bibliologia, tá bom? Vamos iniciá-la nesse momento. Você que é aluno é tarde, aí pega a sua apostila nas suas mãos, pegue também aí uma caneta, um lápis, pegue aí um caderno, tá? E vamos iniciar aí a nossa matéria, tá? Já estamos no nosso segundo módulo, segunda matéria, bibliologia, na nossa segunda aula, tá ok? Vamos dar início então à nossa aula. Vamos falar um pouquinho dos manuscritos, tá? Página aí de número 3, tá? No nosso item de número 4. Vamos lá. Os nossos manuscritos, que nós vamos falar nesse momento, nós já falamos na nossa primeira aula um pouco do Antigo Testamento, nós falamos um pouquinho da sua origem, nós falamos um pouquinho da sua autentificação, falamos um pouquinho também da sua origem acerca da língua, da linguagem e da sua tradução, tá? Que foi no hebraico, e também um pouquinho do Novo Testamento, seus livros, sua origem, também da linguagem a qual foi traduzida. Mas agora nós vamos falar de outros manuscritos, alguns manuscritos que estão fora da Bíblia. Esses manuscritos, por alguns autores, são chamados de livros apócrifos, tá? Ou livros deuterocanônicos, que são livros extras que foram achados durante algumas expedições, foram achados por alguns homens que estavam fazendo aí as suas pesquisas. E eles, por assim dizer, eles foram achados e não foram colocados no nosso canon bíblico, né, que é chamado a Bíblia, por causa da falta de autentificação da canonicidade. O que é isso? A autentificação, eles queriam provar que eram autênticos, inspirados por Deus. Então, durante anos, a igreja, os arautos, arauditos que estavam traduzindo esses livros, que acharam esses livros, os historiadores, os arqueólogos, eles queriam provar a sua canonicidade, na sua verdadeira legitimidade da inspiração por Deus. Porque o canon bíblico que nós temos, ele tem uma legível autenticidade de Deus. Então, a igreja aceitou o canon bíblico por causa da sua autenticidade de total inspiração de Deus. Ou seja, o seu nível de inspiração que tem o nosso canon bíblico é um nível alto que possa estar totalmente, exclusivamente inspirado por Deus. Então, quando há essa total inspiração por Deus, então há uma verdadeira legislatividade aí, legível, que é total inspirado por Deus. Então não tem como alguém querer dizer que o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, a Torá, que é tirado da Bíblia, os livros de Josué, Ruth, Neemias, enfim, do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, não tem como pessoas afirmarem que não são de total inspiração por Deus, tá?
não são de total inspiração do Espírito Santo. Tá? Nós vemos que a Bíblia ela é um livro de tanto total inspiração por Deus, que ela não é só considerada um livro histórico ou poético, ela é considerada um livro profético, que é um livro que vale para o passado como história, vale para o presente como história e vale para o futuro como profético. Então, com esses ajuntes de informações, não tem como ninguém dizer que a Bíblia não é de total inspiração por Deus. Então, esses manuscritos, que são vários manuscritos, alguns chamados também de apócrifo, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Esses manuscritos são manuscritos achados, estudados, no seu profundo, para ver se tem total inspiração de Deus, se tem uma total inspiração do Espírito Santo, para serem autênticos e para que ele venha fazer parte do nosso cânon bíblico. Então, quando você está falando dos manuscritos, nós vamos ver 4 manuscritos que vão nos chamar a atenção, que foram manuscritos achados e foram esses manuscritos excluídos da Bíblia. Nós vamos fazer menção deles nesse momento. O primeiro manuscrito que nós vamos ver são os manuscritos chamados cartas ou epístolas de Clemente. Então você tem que entender o que são os manuscritos de Clemente. Os manuscritos de Clemente, eles eram cartas enviadas às igrejas de Corinto. Então quem foi Clemente? Clemente foi considerado um bispo aí da igreja. E esse Clemente, ele estava se auto-identificando como um sucessor de Paulo. Que quando Paulo acaba morrendo na sua velhice, esse Clemente ele começa a enviar cartas, como por exemplo as cartas aos Coríntios. E as cartas que ele estava enviando, ele estava tirando os títulos de apóstolo, ele estava tirando esses títulos e dizendo que ele, por ser um bispo, ele tem uma autoridade maior. Então as cartas de Clemente estavam sendo tirado a inspiração do Espírito Santo, a inspiração de Deus, e estava colocando uma total aqui, uma total inspiração do homem. Então foi por isso que essas cartas não foram incluídas no nosso cânon bíblico, porque eles estavam tirando a autoridade dos apóstolos, eles estavam tirando a autoridade de Paulo, eles estavam tirando essa autoridade, dizendo que ele estava com uma autoridade maior sobre as igrejas, uma autoridade maior sobre os apóstolos, os discípulos, uma autoridade maior sobre todo o que nós chamamos de evangelho. Então, ele estava tratando como um evangelho, as cartas de Clemente, ele estava tratando ser maior do que eles. Então o ego de Clemente estava influenciando, tá? E abnegando, aí, tirando, né? Toda a autoridade dos discípulos. Ou seja, estava dizendo que os discípulos que andaram com Jesus não eram nada. Estavam dizendo que as autoridades que eles tinham não valem. E muito menos também a autoridade de Paulo, que agora ele é um sucessor, né? E estava incumbido em enviar as cartas, aí como ele enviou a Corinto,
as cartas que ele envia a Corinto, para tirar toda essa autoridade e colocar a autoridade humana dele como aí uma autoridade superior aí sobre os próprios apóstolos. Então ele estava tirando a autoridade dos apóstolos que andaram com Cristo, os apóstolos assim formados por Jesus. Então as cartas de Clemente foram totalmente negadas como uma inspiração de Deus, porque Deus ele não veio abnegar, tirar as autoridades daquele que ele enviou para fazer a sua grande obra. Tá? O segundo manuscrito, então, quando foram achados os manuscritos de Clemente, foram estudados, eles viram que havia erros nesse momento, ou seja, apenas foi um bispo que quis tirar toda a autoridade daqueles que Deus escolheu para impor as suas autoridades, impor as suas regras, impor aí os seus mandamentos, né? Tirando total responsabilidade e autoridade dos apóstolos. Tá? E nós sabemos que isso não pode, isso não é de verdadeira inspiração por Deus. Tá? O segundo manuscrito que você vai ver aí no seu capítulo número 4, item número 4, na sua página 3, é o evangelho chamado de Evangelho de Pedro. O segundo manuscrito é o Evangelho de Pedro. O que é esse Evangelho de Pedro? Esse Evangelho de Pedro ele foi encontrado, ele foi descoberto no ano de 1886, tá? Lá no Egito. Ele foi escrito aí no segundo século, no século de número 2, após estudos muito, como eu já disse, detalhados, aí de profundo detalhes, de profundo estudo. O livro ele foi constatado a sua docética, ou seja, a sua heresia. Ele foi constatado como um livro de heresia, um livro herético, de heresia, um livro de docética. A palavra docética quer dizer de heresia, tá? E não foi considerado um livro, então ele foi considerado um livro apócrifo. Por quê? Porque ele não tinha uma total inspiração de Deus. Essas cartas, chamado Evangelho de Paulo, Evangelho de Pedro, estava tirando a autenticidade dos evangelhos e concluindo esse evangelho com heresias. O que é heresias? Heresias são as falsas doutrinas, como nós já falamos na matéria passada. O que é heresia, pastor? Heresias são as mentiras. O que são heresias? Heresias são chamados folclores judeus e assim por diante. Então, o Evangelho de Paulo traz heresias, mentiras, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Tá? O Evangelho de Pedro está trazendo uma nova dimensão de heresias. Então, tudo isso, como não é de total inspiração do Espírito Santo, foi tirado, tá? Com estudos minuciosos, tá? No ano lá de 1886, com estudos minuciosos, para quê? Para que não possa trazer heresias para o povo de Deus. É por isso que o nosso cânon bíblico ele é de uma total doutrina de Deus, uma total doutrina do Espírito Santo, uma total doutrina de Cristo, tá? Por quê? Porque se você colocar dentro de um livro as afirmações que só existe um Deus e só ele tem que ser adorado, e no mesmo livro você colocar que
podem outros deuses ser adorados, então esse livro não está sendo de total inspiração de um ser. Então, como a Bíblia é de total inspiração de Deus, é Deus quem fala, é a boca de Deus, é de total inspiração do Espírito Santo, os homens que a escreveram, não pode ter heresias no contexto bíblico. O contexto bíblico está falando de contexto geográfico, de contexto histórico, tá? De historicidade do lugar, está falando de contexto de cultura, está falando de todo o contexto cronológico, está falando de contexto doutrinário. Então, se você olha para o contexto doutrinário e está te ensinando que só um Deus pode ser adorado, que ele tem ciúme do seu povo, que ele só quer ser adorado, só é o único que deve ser adorado, aí você vira a página e está escrito que você pode adorar outros deuses. Aí o que a doutrina está fazendo? A doutrina não está tendo valia na Bíblia. Então, por isso que o canon bíblico ele é totalmente inspiração por Deus, e tudo que foi achado depois, e tudo que foi constatado depois, com a sua cronologia de ordem de data, com a sua geografia dos estudos e com a sua docética, como nós falamos aqui, de heresias, como eles acharam e viram que não está batendo com a Bíblia, então não é considerado canon bíblico, tá? É considerado aí um pseucanônico, um deuterocanônico, é considerado aí um livro apócrifo, um livro que não pode fazer parte do nosso canon bíblico, não autenticando a sua canonicidade de total inspiração por Deus. Tá? A nossa terceira manuscrito aí que nós vamos falar agora é o pastor chamado Pastor de Hermas. Terceiro é o Pastor de Hermas. É o terceiro manuscrito que nós vamos falar agora. Esse Pastor de Hermas é uma obra literária, de total literatura. Essa obra também ela foi escrita no século II depois de Cristo, tá? E foi também considerada um livro apócrifo pelo estado das suas heresias, tá? E pelo nível que estava abaixo aí dos textos sagrados, ou seja, o Pastor de Hermas ele não atingiu o nível, tá? O nível aí de total inspiração. Então, o que aconteceu com o Pastor de Hermas? Quando se fala em histórias literárias, está falando de literatura, de livros escritos, de livros que nós não podemos considerar como obras-primas de Deus. Então, quando se fala em Pastor de Hermas, está falando de uma literatura que o seu nível de inspiração é muito baixo. Ou seja, não tem o nível de inspiração que nós possamos enquadrar, encaixar na Bíblia. Não tem um nível de inspiração que nós possamos enquadrar no nosso canon bíblico. Então isso é uma ação muito grave para que nós possamos entender que no nosso canon bíblico o nível de inspiração é alto, elevadíssimo. Tá? Então quando você lê a Bíblia, quando você lê o nosso canon bíblico, sendo de Gênesis até Apocalipse, você vai olhar um nível de inspiração muito grande. Você vai ver os profetas dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver profetas sendo levantados por Deus para falar no meio da congregação. Você vai ver que o nível
de inspiração é tão alto que você vai ver Moisés sendo tocado por Deus, você vai ver Neemias sendo inspirado por Deus, você vai ver os profetas maiores sendo de total inspiração por Deus, os profetas menores. Você vai ver a historicidade de inspiração na história por Deus. Você vai ver as profecias de nível alto em inspiração por Deus. Você vai ver que a cronologia tem a inspiração por Deus. Então, os livros que são de total, de nível inspirado por Deus, estão contidos nos 66 livros, chamados Cânon Bíblicos, nos 66 livros da Bíblia. Tá? O que passou disso não tem uma total inspiração, como o Pastor de Hermas, que serviu só como uma literatura de sua época. No seu segundo século depois de Cristo, só serviu como uma literatura. Então você vê que até aí estavam querendo encaixar livros na Bíblia, né? Mas não conseguiram por causa dos seus níveis aí de inspiração, por causa do pastor de Clemente, que teve uma inspiração humana, tá? Livro de segundo Evangelho de Pedro, das suas doutrinas, das suas mentiras, das suas falsas doutrinas, tá? E também do nosso pastor de Hermas, que não tem um nível de inspiração que possa alcançar o nível da Bíblia Sagrada. O nosso quarto, nós vamos falar, o seu quarto manuscrito que foi achado, é chamado de Didache, ou também é chamado de Ensinamento dos Apóstolos. Esse Didache é uma obra que ela foi encontrada já no primeiro século depois de Cristo. Então, já dentro desses 100 anos já do falecimento de Cristo, da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, ele também foi achado e também não foi considerado por ser uma obra necessariamente também de um nível de texto sagrado. Então, o Didache ou aí os ensinamentos dos apóstolos também não tinha um nível de inspiração. Por quê? Porque o Pastor de Hermas foi considerado somente uma literatura da época. Tá? Falava de algumas coisas, mas não tinha um nível alto de inspiração. E o Didache, que também é chamado de Ensinamento dos Apóstolos, ele também não tinha um nível, por mais que seja os ensinos, né, que assim é chamado os ensinos dos apóstolos, o ensino dos 12, o ensino dos discípulos, não tinha uma inspiração por Deus. Não tinha um nível alto de total inspiração para dizer que realmente eram os ensinos vindos de Deus, para dizer que realmente eram ensinos de homens de Deus. Então, por causa desse nível, nós vemos que foram tiradas suas autoridades, as suas canonicidades, para incluir aí na Bíblia Sagrada, tá? Nós vemos também que os manuscritos, tá? Esses foram aí chamados os quatro manuscritos que foram encontrados entre o século I e o século II depois de Cristo. Nós vamos falar já mais de outros, tá? Mas esses foram os quatro que são chamados manuscritos, tá? E nós vemos também que foram achados mais manuscritos. Nós vemos que o nosso Novo Testamento é composto aí por pelo menos 20 manuscritos, tá? Nós vemos aí que um grande historiador aí da época, um grande historiador chamado de Teodósio, ele impôs aí, ele era um imperador, aliás, não era um historiador, ele impôs o cristianismo em Roma como a sua
como a religião mais importante. Ele impôs o cristianismo como uma única religião oficial ali do Império Romano no final do século de número 4. Então, quando ele impôs a religião cristiânica como a única religião do Império Romano, quando ele fez essa lei que agora será o cristianismo como essa religião, houve também nessa época um grande historiador chamado Eusébio de Cesareia, e esse Eusébio de Cesareia falou com o imperador que, já que ele colocou como cristianismo, como essa única e grande religião, precisaria então de uma grande demanda do Antigo e Novo Testamento novamente, porque os manuscritos ali no ano de 263 a 340 já estavam os manuscritos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eles já estavam velhos, antigos, rasurados. Então precisava agora de uma demanda maior, porque agora esse imperador ele vai fazer o seguinte: o Teodósio, ele vai enviar as Bíblias para as igrejas que necessitam agora ser cristãs. Então você pode perceber que nesse momento são feitos pelo menos uma demanda de 50 exemplares, tá? Você vai ver que está escrito isso nas apostilas. E esses 50 exemplares começaram a ser enviados ali nas igrejas chamadas igrejas de Constantinopla. E esses exemplares começam a rodar e ser enviados por toda Roma, pelas províncias e para as igrejas de Constantinopla. Então, nesse momento, de onde 263 a 340, foi quando foi unificado o Antigo Testamento e o Novo Testamento e feito uma só Bíblia, porque até então eram manuscritos, eram 20 manuscritos do Novo Testamento, os manuscritos do Antigo Testamento. Então, o que esse imperador e o Eusébio, o historiador, fez? Vamos juntá-los num livro só, para ficar melhor para leitura, para ficar melhor de envio, para a gente não precisar ficar fazer vários manuscritos, várias cópias de vários manuscritos, não. Eles pegaram e juntaram todo o cânon bíblico no Antigo Testamento, no Novo Testamento, fizeram a separação dentro desse livro, unificaram ele e começaram aí a distribuí-lo. Então, nesse ano de 263 a 340 foi quando nasceu ali a união do Antigo e Novo Testamento e a Bíblia, né? Como um único volume, tá? Nós vamos ver também aqui na nossa apostila, ali, se você observar no nosso quinto índice, vai falar das traduções. Que a Bíblia ela foi e é até os dias de hoje o livro mais vendido, o livro mais traduzido, tá? O livro mais distribuído. Você vai ver que desde as suas origens é considerada a Bíblia Sagrada de grande importância. Então, como ela começa a avançar e chegar a países, aos outros continentes, então havia necessidade de traduções. Então é aí que começa. Quando o apóstolo saiu do ano de 340 de Roma, já começa o quê? A ter distribuições, tá? Mas antes disso, você vai observar que já precisava de algumas traduções. Já antes desse tempo, dessa união, já existiam traduções da Bíblia Sagrada, e hoje nós podemos dizer que existem pelo menos 2.000, né, no mínimo, tem muito mais línguas,
mas até os dias de hoje, de 2.000 a 2.500 línguas, né, que são e foram traduzidas. Mas anos e anos atrás, nós vemos também que quando os hebreus estavam deportados lá para a Babilônia, quando eles estavam deportados lá para a Etiópia, no Egito, quando haviam hebreus espalhados, então havia necessidade da tradução. Quando eles estão lá, por exemplo, quando nós vemos que eles estão 70 anos cativos na Babilônia, você já olha e você vê que eles necessitam de uma tradução. E essa tradução que era necessidade já foi chegada a eles. Lá naqueles anos de 70 anos que eles passaram na Babilônia, que está escrito no livro de Daniel, que foi profetizado por Jeremias, capítulo 25, lá no verso de número 11. Então, lá eles já necessitavam de uma tradução bíblica, né? E já necessitavam. Com você que nós já falamos na aula passada, que foi escrito a Bíblia em hebraico, mas no livro de Daniel, ele foi escrito em hebraico, do capítulo 1 ao capítulo 2, no verso 4, parte A. Do capítulo 2, a parte B do verso 4 até o capítulo de número 7, foi escrito em aramaico, tá? E do capítulo 8 até o capítulo 12 foi escrito em hebraico novamente. Então, foram escritos em duas línguas, hebraico e aramaico no livro de Daniel. Por quê? Porque esse aramaico era a língua que estava tendo valia na época. Então, Daniel teve que escrever em aramaico para que o seu povo pudesse entender. Então foi escrito em hebraico do capítulo 1 ao capítulo 2, parte A do verso 4, e do parte B do verso 4 ao capítulo de número 7, ali até o versículo 28, foi escrito em aramaico. Então, quando foi escrito em aramaico, foi para a sua época, tá? Foi para os hebreus da sua época, foi para as pessoas que viviam lá na época de Daniel. Então, tudo isso é tradução da Bíblia. Então, foram traduzidos na língua da Etiópia para os hebreus que estavam lá no Egito, foram traduzidos na língua aramaica para os hebreus que estavam lá lá na Babilônia, para a língua dos caldeus. Foram várias e várias traduções que foram aí existidas e existem para alcançar pessoas e vidas. E uma das maiores traduções, que foi as traduções de onde nós temos até os dias de hoje, que a nossa tradução foi a tradução, vamos dizer, a tradução raiz, é a tradução chamada tradução Septuaginta, ou a tradução dos 70, que foram ali chamados 70 sábios, arautos aí, tradutores, e eles começaram a traduzir a Bíblia para uma tradução real do latim, da sua tradução real, que é o hebraico, e o grego, koiné, que é do Novo Testamento. Então eles uniram e fizeram traduções, ou seja, traduziram ao pé da letra com a sua tradução chamada Septuaginta, que é a tradução dos 70, onde eles traduziram a sua verdadeira tradução ao pé da letra, que significava cada palavra. Então, uma tradução muito importante, é uma tradução que foi que foi incluído e é chamado de canon bíblico ou lista oficial. Então, quando os 70 traduziram a Bíblia do hebraico e do grego, foi chamado de canon,
tá? Por isso que nós falamos cânon bíblico, que é o que? A verdadeira lista. A verdadeira lista é a verdadeira Bíblia totalmente inspirada por Deus, tá? Nós vamos ver também um pouquinho agora dessas traduções e dos livros chamados livros apócrifos, que é o que nós vamos ver agora. Esses livros, tá? Que depois da tradução dos 70, livros também achados, tá? E por que não foram incluídos, tá, nessas traduções? Livros chamados livros apócrifos. Os livros chamados livros apócrifos são 7 livros. Esses livros são de total não inspiração a Deus. Tá? Deixa eu já adiantar para vocês o item aí de número 7, que são outras traduções. Tá? Nós vamos só dar uma passadinha, já vou falar para vocês. Essas traduções foram outras traduções que foram feitas para chegar também até nos dias de hoje. São traduções que foram feitas no latim, traduções que foram feitas na língua chamada língua vulgata, tradução que também é chamada de vulgus, tá? São traduções irlandesa, traduções da Escócia, da Inglaterra, tá? As traduções a que chega mais perto do original hoje para nós é a tradução chamada King James, tá? Que foi um rei que pediu para traduzir direto, tá? Da Septuaginta. Ele traduz uma verdadeira tradução ao pé da letra, mais perto do original. Então você que quer comprar uma Bíblia, deixa eu ver se eu tenho, eu tô com tanta Bíblia aqui. Você quer comprar uma Bíblia, tá? Eu sugiro a você ter a Bíblia King James, tá? Ela tem a melhor tradução possível, mais perto do original, tá? Então você quer comprar uma Bíblia que você quer saber realmente o que está escrito, você quer saber realmente a sua verdadeira tradução, você pode aí ter a Bíblia King James. Ela é a mais perto aí da tradução da Septuaginta, mais perto do verdadeiro original bíblico, tá? Compre aí, muito boa, tá? Muito boa essa tradução, tá? E também nós vamos no item de número 8, eu já vou voltar nos livros apócrifos, mas eu vou passar por esses porque esses são rápidos, só quero dar uma explanada por cima, né? No seu item 8 você vai ver as primeiras impressões, tá? As primeiras impressões que foram feitas à Bíblia, que foi uma máquina de um homem alemão chamado Johannes Gutenberg. Esse homem faz uma máquina, uma grande impressora. Ele que começa a fundir metal aos móveis. Então a Bíblia, que foi o primeiro livro que ele imprimiu, né? De tantos livros, a Bíblia foi a primeira impressão lá no século XV, que ele começa a fazer, ele imprime, ele funde então os móveis, metais, ou seja, é detalhado, a capa é toda detalhada em madeira. Então, as primeiras impressões aí da Bíblia foi no século de número XV, por esse homem, Johannes Gutenberg, que foi ele que foi o primeiro, aí, o pioneiro a estar imprimindo aí, impresso a Bíblia, né, de uma maneira aí, que era mais visível, mais trabalhada, com uma arte mais bonita, né, que nós podemos aí ter noção, tá? O item de número 9 vai falar de descobertas arqueológicas, tá? Vai falar do Antigo Testamento, que data 850 depois de Cristo, tá? Vai falar da maior descoberta de 1947, tá?
quando o pastor beduíno buscava uma cabra perdida no rebanho, encontrou acaso o manuscrito do Mar Morto, da região de Jericó. Vai falar aí para você que é aluno, leia, tá? Leia. Esses que eu estou passando rapidamente, antes de eu explicar os apócrifos, você vai ter que, de suma importância, que você leia, tá? As traduções, as primeiras impressões, tá? E a descoberta arqueológica, que é o que nós vamos passar até aqui nesse vídeo. É para você de tal importância, estou passando por cima, mas é de toda a importância que você leia, tá? Que você leia, para você saber das descobertas também arqueológicas da Bíblia Sagrada, tá? Vamos aqui então para o nosso livro apócrifo, que é muito importante você saber, para a gente encerrar também o nosso vídeo e encerrar a nossa aula, a segunda aula, que é a aula de Bibliologia. O que são os livros apócrifos? Voltando aqui, os livros apócrifos são livros também chamados de pseucanônicos. São livros que não têm uma total inspiração por Deus, são livros hereges, são livros que trazem heresias, são livros que trazem falsas doutrinas. E esses livros são livros famosos, por isso são chamados de apócrifos. São 7 livros. Os livros é o livro apócrifo chamado livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Macabeus, 1 e 2, o livro também chamado de Sabedoria de Salomão, e o livro chamado Eclesiástico, e o livro chamado de Baruque. Então, esses são os 7 livros, tá? Chamados de livros apócrifos. Como a gente já falou, dos manuscritos, ele tem as mesmas especificações quando se fala aí em inspiração. Esses livros estão falando de livros, tá? Livros que não têm inspiração divina. Por exemplo, o livro de Macabeus não tem inspiração divina. O livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e o livro de Baruque. São livros que trazem heresias. Os livros de Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, e o livro Eclesiástico, e o livro de Baruque, são livros que vão falar acerca de anjos, vão falar de experiências de anjo e mulheres, vão falar de heresias, tirando a total divindade de Deus e colocando a divindade de anjos. Esses livros ensinam que os anjos podem ser adorados. Esses livros ensinam que anjos vêm falar com pessoas trazendo uma nova dimensão, como a Bíblia, o nosso cânon bíblico nos ensina, que até mesmo um anjo que traz um evangelho que não é esse, pode considerar anátema, ou seja, mentiroso, pode desconsiderar. Então, os livros chamados de livros apócrifos são livros que não têm em nenhuma observância, nenhum nível de inspiração de Deus, tá? São livros que vão falar de experiências, tá? Também um livro muito famoso, chamado o livro
de Enoque. O livro de Enoque é também um livro muito famoso. Um livro também que vai falar acerca de heresias, tá? Então todos esses livros são chamados livros apócrifos. Por quê? Porque não podem ser contidos no nosso canon, porque não tem a sua canonicidade verdadeira, tá? Então eu vou falar de um livro muito polêmico, que é o livro de Enoque, tá? O livro de Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruch, trazem também heresias, trazem também não inspirados por Deus, trazem também falsas doutrinas, tá? Mas o livro de Enoque é um livro muito polêmico. É um livro que vai falar de experiências entre o homem e o anjo, vai falar a experiência entre Enoque e anjo, vai falar aí sobre adoração a anjo. Então, o livro de Enoque também é um livro considerado uma obra literária e uma obra onde é considerado um livro apócrifo. Não pode ser incluído na Bíblia, irmãos. Nós temos que entender que a nossa Bíblia, ela é a boca de Deus, tá? A Bíblia, ela não é só um livro religioso, tá? Porque como Jesus veio aqui nessa terra, ele não veio pregar religião. Ele veio pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus em si não atua em religião, tá? Porque se for atuar em religião, a Bíblia, quando nós olhamos, ela atua na religião do catolicismo, ela atua na religião que nós vemos por exemplo, a religião que é chamada lá os irmãos de Mormons, ela vai na religião de outras denominações, né, que é, por exemplo, Testemunha de Jeová, em outras denominações que nós olhamos, tá, que a Bíblia está, porque eles leem a Bíblia, eles falam sobre a palavra, entendeu? Então, no cristianismo, então quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de total religiosidade. Ela é um livro onde você vê Deus falando. Então Deus, ele não é religioso. Esse é o problema. Nós impomos que Deus, ele é religioso, ou que Deus, ele é da Testemunha de Jeová, ou que Deus, ele é da Assembleia de Deus, ou Deus, ele é da congregação, ou Deus, ele é... Não, Deus, ele não tem a sua denominação. Deus, ele é Deus e ponto final. E a sua boca, que é a Bíblia, é a boca dele e ponto final. Por isso que há muitas interpretações. Isso nós vamos ver lá na frente, na nossa hermenêutica e homilética, para nós sabermos interpretar a Bíblia, realmente o que ela nos diz, tá? E para você que está aí cursando, está saindo mais um curso também da nossa escola etária, de curso de oratória, que vai lhe ensinar mais a fundo, mais afinco a hermenêutica, a homilética, mais a fundo os estudos da oratória, mais a fundo a gesticulação, como pregar, como falar em púlpito, se comportar e a arte de interpretação, enfim. Então, a nossa Bíblia, ela é um livro que ela transcende religiões. Um texto bíblico, por exemplo, que transcende religiões é o texto chamado, o texto do Salmo de número 23, desde qualquer pessoa, de qualquer denominação, de qualquer religião, conhece o Salmo 123, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no original do hebraico, que é o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Então você vai ver que ele transcende todas as religiões. Então, o problema é que nós colocamos religião no nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus religioso, tá? Nosso Deus, ele é Deus e pronto, acabou. Então, esses livros que nós estamos falando são livros que agora estão enquadrados em não inspirados por Deus. O livro de Enoque vai falar, aí como eu já disse e repito, vai falar de anjos, vai falar aí de que Enoque visitou o céu, o anjo visitou Enoque,
toda essa idolatria também de anjos aí com o homem. Então, esses livros nos ensinam a adorar outros deuses. Esses livros nos ensinam outras doutrinas. Então, quando esses livros fazem isso, é quando é provado que não é canon bíblico. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de bibliologia. Espero que vocês tenham gostado. Espero até a próxima. Nós temos muitas coisas ainda de bibliologia para falar, tá? Na aula que vem nós vamos falar aí no item 10 que a Bíblia ela é a única. Vamos falar dos nomes da Bíblia, tá? Começa a ficar ainda mais interessante a nossa bibliologia, tá bom? Você que está estudando aí, indique aí para o seu amigo, para o seu irmão, aí compartilha esse vídeo aí, tá? Indique aí, tá? Para que eles possam também estar fazendo um curso aqui de teologia na nossa escola Etality, Escola Teologia ao Alcance de Todos, tá? Juntos aí com a Coinem, juntos aí com a Comie, que estamos aí com o nosso amigo Pastor Sérgio, ajudando e elaborando as nossas funções aí da nossa escola, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Até a próxima videoaula. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.